Olá, meus amigos, eu sou o Rafael Xavier e hoje a gente dá início a um novo projeto da Fundação Ulisses Guimarães do Paraná. O projeto Memória, Café e Política vai estar conversando com ícones do partido que participaram da sua formação e do processo de democratização do nosso país até os dias de hoje. Com muita honra, hoje a gente conversa com o deputado federal e presidente da Fundação Ulisses Guimarães, o deputado Eliseu Padilha, que com muita simpatia nos recebe hoje aqui em seu escritório. Nosso material será disponibilizado não só no site da Fundação Ulisses Guimarães do Paraná, como nos nossos sites nacionais, e também será degravado para um posterior conhecimento das futuras gerações. Deputado, prazer tê-lo aqui. O senhor passou por diversas fases dentro do MDB, ingressou no partido em 1966 e foi líder estudantil, chegou a ser ministro dos Transportes. Eu gostaria de saber do senhor como que era o MDB na época que o senhor ingressou no nosso partido. Bem, inicialmente eu quero, através da tua pessoa, cumprimentar, dar um grande abraço na Fundação Ulisses Guimarães do Paraná. Vocês no Paraná estão fazendo muitas coisas que são de vanguarda nesse nosso processo de formação política. Então, o primeiro registro tem que ser parabéns a todos os membros da Fundação Ulisses Guimarães. E aí, quando eu digo todos, não é só para o presidente, não é só para aqueles que estão na comissão executiva, mas sim para todos aqueles que participam conosco lá na ponta. O nosso telespectador, aquele que nos vê e que está participando do nosso programa, seja ele filiado ao PMDB ou não. Aliás, a nossa proposta é de que nós ainda possamos trazer para o PMDB muita gente em decorrência dessa iniciativa inédita, como a de vocês, de promover a formação política. Sim, mas como foi o nosso papel do MDB, lá a primeira pergunta é, diretas já, muito bem. Vamos lembrar, telespectador, todos os que são jovens, e a maioria de vocês são jovens, mas pergunte aí para o pai, para o avô, para uma pessoa que tenha já um pouco de cabelo branco, vocês vão ver que na época a ditadura militar tinha um colégio indireto. Tudo que tinha que se fazer se usava o Congresso Nacional, onde, enquanto eles tinham maioria, porque se fosse consultar a população iria ter uma posição contrária. Nessa questão da eleição para a presidência da República, que foi o caso das diretas já, nós sabíamos que se fosse ouvir o povo gostaria e queria. Agora, se continuasse na eleição indireta, lá eles tinham controle. Então, a ditadura, os mentores da ditadura, tinham todo o interesse em manter na eleição indireta. Por quê? Porque eles controlavam. Para nós, interessava ouvir o povo. Por quê? Porque nós sabíamos que o povo estava conosco, com a nossa causa. Eu lembro, por exemplo, e vocês paranaenses lembram também, nós chegamos a ter um adesivo que a gente colocava na frente da casa: sou PMDB, sou MDB, você sabe por quê? Por quê? Porque nós defendíamos a direta já, nós defendíamos a anistia aos presos políticos, nós defendíamos a liberdade de imprensa, que era muito importante, como é importante hoje. Nós, PMDB, somos defensores incondicionais da liberdade de imprensa. Mas de vez em quando tem um jornal, eu acho que tem, mas se calar a imprensa, quem vai denunciar tudo isso que a gente está vendo hoje, né? Então tem que sim ter liberdade de imprensa, mas objetivamente o nosso partido, o PMDB, foi o autor da eleição direta para a presidência da República, quebrando o parâmetro da ditadura, que era fazer a eleição indireta, porque eles comandavam o colégio eleitoral da eleição indireta. E quem foram os principais atores políticos nesse processo de diretas já, presidente? Veja, nós tivemos algumas figuras que foram simbólicas, né? Mas nós tivemos Ulisses, porque Ulisses Guimarães sempre é um nome respeitável, Teotônio Vilela, Mário Covas, na época era MDB, Fernando Henrique era MDB, mas Ulisses, Mário Covas, Fernando Henrique, Tancredo Neves, que eu tinha deixado o Tancredo de lado, Tancredo Neves,
Eu penso que aí nós temos uma constelação, e quando se vai citar pessoas, a gente acaba cometendo injustiça. Seguramente alguém vai me dizer, não, mas espera aí, nós tínhamos no Paraná o líder que era muito importante, e era muito importante, sim, nós não podemos esquecer que houve uma participação de muita gente, mas como aqui nós temos um espaço limitado, me parece que citando esses 5, 6 personagens que depois acabaram tendo papel muito importante na vida política nacional, mas eles todos estavam conosco, abrigados no PMDB para essa jornada. A propósito de abrigado no PMDB, os nossos filhos, PT, PDT, PSB, todos estiveram dentro do MDB até 1981, pelo menos, quando se teve a abertura para a criação de novos partidos. E nós temos uma história um pouco mais longa, um pouco mais de experiência do que os nossos filhos, né? O filho, e me perdoem aí os jovens, o filho às vezes pensa que já sabe mais do que o pai, às vezes até sabe, mas respeita o pai. Então é o caso nosso do PMDB. Nós somos o abrigo de onde saíram esses outros partidos, e que seguramente eles terão e têm com o PMDB todo o respeito que ele merece. Presidente, o senhor falou para nós a respeito das diretas já, e a gente sabe que sua história no PMDB começa antes, começa já no MDB. Quando o senhor ingressou no MDB, quem eram os principais personagens políticos e qual que era a ideologia do partido naquela época? Bem, veja, eu sou o fundador, quer dizer, eu sou de 1966. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o grande nome nosso foi o Pedro Simon. Pedro Simon era o presidente do partido, e ele, Pedro Simon, é que foi lá em Canela, cidade que eu morava na época, e me nomeou secretário da comissão provisória do município de Canela. Então eu saí com o livro debaixo do braço, peguei as assinaturas para fundar o MDB lá. Isso é 1966, coisa aí de abril, maio de 66. Lembro, por exemplo, vocês no Paraná, vocês têm aqui nomes importantíssimos, e os demais me desculpem, me perdoem, eu vou citar um apenas, mas o grande companheiro Pugliese, que vem já nessa jornada de presidir o partido, de ser operador do partido, desde então, é um nome também, apenas para fazer uma referência no que diz respeito ao Paraná, mas nós podíamos falar, por exemplo, no Arraiz, lá em Pernambuco, que era então alguém que estava conosco. E assim, eu paro por aqui, porque eu sei que esse tempo sempre é problema, para nós ganhar um pouquinho de tempo no que diz respeito à ideologia, né? Então vamos lá, agora vamos um pouco já para a formação política e ciência política, né? O que é a ideologia? A ideologia é não mais do que a etimologia da palavra diz, é o logos, é o conhecimento das ideias do partido. Ideologia é a conjugação de duas expressões, ideia e logos, que são duas expressões gregas, de onde nós vamos buscar que no que tange a partido político, a ideologia são as ideias, é o conjunto de ideias que norteia este partido. E nós, na época do MDB, nós fomos os defensores das conquistas sociais, porque a luta capital e trabalho, que alguns dizem que terminou, coisa nenhuma, não terminou não, mudou a forma da gente enfocar ela. Lá a gente tinha muito ainda a relação capital e trabalho, mas de forma mais ortodoxa, contagiando as ideologias partidárias. Nós do MDB representávamos os trabalhadores, o povão. O PMDB é o maior partido do Brasil ainda hoje, e lá se vão 45 anos, e nós ainda estamos queimando este capital da franquia que nós conquistamos lá, porque era o partido do povo. Aquilo que eu dizia, MDB, você sabe por quê? Porque era o partido que defendia o trabalhador, que defendia o pequeno empresário, o pequeno agricultor, o pequeno... que é o MDB ainda hoje. Se fores observar o nosso partido ainda hoje, ele é o partido das minorias, sob o ponto de vista financeiro, da maioria, sob o ponto de vista da população. Nós somos hoje ainda o partido da empregada doméstica, do trabalhador rural, do trabalhador que anda no ônibus, que anda no metrô. O grandão, nós não temos nada contra os ricos. O PMDB não tem nada contra quem é rico. Pelo contrário, nós queremos que todos fiquem ricos.
Só que nós não concordamos com a menos-valia, de que um cidadão valha muito menos que o outro. Isso nós não concordamos. E o Brasil, ainda hoje, nós vimos os dados do IBGE do ano passado, 2010, nós ainda somos um país muito concentrador da renda. Hoje, entre aqueles que ganham mais e os que ganham menos no Brasil, os que ganham mais ainda ganham mais de 40 vezes mais do que aqueles que ganham menos. Portanto, nós não podemos admitir que tenhamos esta diferença tão grande, e esta é uma das bandeiras do partido. A igualdade absoluta, não, isso é utopia, isso não vai acontecer, mas não pode haver tanta desigualdade. Fala-se aí que o Brasil poderá vir a ser a 5ª economia do mundo rapidamente, e é verdade. Só que é um dos países que tem a maior concentração de renda do mundo. Então não adianta nós sermos a 5ª se nós não conseguirmos distribuir com menos desigualdade diante da população. Isso é uma posição PMDB puríssima, que vem lá do MDB, a ideologia do MDB, para chegar até aqui. Nós somos um partido comprometido com a educação. Com a educação, não dizer, não, mas tem que ter muita universidade. Aquilo é ótimo que todo mundo tenha universidade, mas é muito importante tu ter o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, e daí chegar no ensino superior. Não adianta ter um país de bacharéis, que vai ter pouquíssimos bacharéis, muito bons eles, mas e o resto? Porque o que conta nesse momento da história da civilização, que é a civilização do conhecimento, é o conhecimento médio da população. E o mercado, onde a competição hoje é globalizada, exige que as pessoas tenham preparo. Se a civilização do conhecimento, vou dar um exemplo de preparo e penso que respondo com isso a pergunta. Neste ano, 2011, o Brasil vai vender 3.600.000 automóveis. Muitos dos nossos companheiros e companheiras, amigos e amigas que estão nos vendo, seguramente compraram um carro novo neste ano. Muito bem. Nós vamos vender 3.600.000. Sabe quantos tem marca brasileira? Nenhum. Nenhum. São 3.600.000 envio de royalty que nós mandamos para os países. Eu outro dia fiz um discurso na Câmara e mostrava a questão da educação, e eu dizia que na antiguidade, e nem tão longe, mas vamos pegar Alexandre Magno aí na antiguidade, e o Napoleão Bonaparte, que há pouco tempo considerando a história, né? Eles mandavam um exército, o exército conquistava a terra, eles instalavam um governo, e esse governo tirava impostos, cobrava uma percentagem da população para mandar para o país conquistador, para a metrópole. Hoje não se manda mais soldado, manda uma fábrica de automóveis, manda uma fábrica de computadores, manda uma fábrica disso e daquilo, essa fábrica fatura e manda o dinheiro de volta para a metrópole. Por que a renda per capita deles é tão alta? Pega a renda da Finlândia, por exemplo, que é onde tem a Nokia, né? Aquela empresa de telefones. Eu só estou dando este exemplo para o nosso telespectador poder entender. Eles não mandam soldado para cá, não. Eles mandam milhares de telefones. E nós mandamos, cada compra de telefone, mandamos uma contribuição para eles. Assim acontece com os automóveis. Então nós precisamos, na educação, nós temos que ter tecnologia. Nós temos que ter tecnologia e nós temos que ter bastante investimento em ciência. Nós temos que preparar pessoas. É a civilização do conhecimento. Então não adianta ser a 5ª economia do mundo. Nós temos que botar o povo brasileiro participar mais nesta economia, nessa renda que é gerada aqui. Presidente, eu gostaria de reforçar a alegria de tomando um café hoje com o senhor aqui no seu escritório, e gostaria de até sanar uma curiosidade minha. O senhor, que é um jurista, que é formado em Direito e PMDBista, como que foi a trajetória do PMDB no processo de construção da Constituição Cidadã, da Constituição Brasileira de 1988, que a gente sabe que é uma das mais avançadas aí da América Latina? Veja, se nós tínhamos, vamos lá o MDB, né, 1966, e nós viemos com a abertura democrática, quer dizer, nós queríamos redemocratizar o país, nós queríamos a criação de que nós pudéssemos ter de novo a eleição direta, que nós pudéssemos ter a volta dos presos políticos, ou então de todos aqueles nossos companheiros que circunstancialmente
estivesse no exterior por razões políticas, que ele tivesse anistia, pudesse voltar e não ser condenado. Era mais ou menos natural que nós chegássemos numa Constituinte. Onde é que a gente vai regrar tudo isso? É na Constituição. E aí veio a hora do MDB, então naquele momento já PMDB, foi em 1988, trazer, no governo do presidente Sarney, vamos deixar isso bastante claro, foi convocada a Constituinte e nós tínhamos a maioria absoluta dos parlamentares que escreveram a Constituição. Daí porque se diz que a Constituição cidadã, a Constituição do PMDB. Por que cidadã? Porque as grandes conquistas da cidadania brasileira, das nossas constituições democráticas, lá em 1946, nós vamos ver que depois, na Constituição de 67, que foi a Constituição autoritária, muita coisa dali foi retirado, que é normal, quem conquista o poder impõe as regras. Depois, na Emenda Constitucional 69, nós tivemos já alguma coisinha de concessão, mas de outra parte algum arroxo, mas reconhecer os chamados direitos sociais, reconhecer os direitos amplos de cidadania foi na Constituição de 88. Muito bem tu disseste que essa é uma das constituições mais modernas do mundo, sob o ponto de vista social. Mas ela cuidou, por exemplo, da reforma agrária. Os princípios da reforma agrária estão estabelecidos na Constituição, a questão da propriedade produtiva ou não, o interesse social sobre a propriedade, que se sobrepõe ao interesse individual, sempre que ela não for produtiva. Nós acabamos colocando na Constituição a universalização da saúde, saúde universal, gratuita e de qualidade para toda a população. Nós colocamos na Constituição o ensino gratuito, público, de qualidade, no ensino infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Quer dizer, nós acabamos trazendo para a Constituição, que é a Constituição feita pelo PMDB, diga-se de passagem, teve até partido que fora filho nosso, que chegou na hora de assinar a Constituição, não assinou a Constituição. Isso é muito importante que a gente lembre essas coisas, porque vamos dar a César o que é de César. O PMDB teve e tem esta distinção de ter sido, primeiro, porta-bandeira, primeiro aquele que semeou as utopias, levou para a população a participar do processo, depois construiu grandes bancadas e depois, com as grandes bancadas, teve a maioria necessária para consolidar esse texto. Então, a Constituição em vigor, a Constituição de 88, com todas as emendas que sofreu, mas as emendas são periféricas, nada da essência da Constituição foi alterado. Nós temos uma das constituições mais modernas do mundo, que garante os direitos da pessoa humana como poucas no mundo. Nós cuidamos já da sustentabilidade ambiental, que é algo que hoje é momentâneo por excelência, e que nós já cuidávamos disso lá em 1988. Portanto, ela é uma Constituição avançada, evoluída. A prática brasileira é diferente da dos países lá da Europa, especialmente daqueles que são germânicos ou a todos que derivaram da colonização inglesa, onde eles são mais conservadores na questão das leis, né? Eles têm muito chamado direito consuetudinário. O costume regra mais do que a lei neste caso. Então eles não alteram suas constituições. Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, se a gente disser para eles que tem tramitando no Congresso Nacional 3.000 pedidos de alteração na Constituição, eles não vão entender isso nunca. Não vão entender isso nunca. Por quê? Porque a Constituição deles é a mesma ainda, lá de 1789, 1788, 1789. Portanto, nós não podemos... 1787. E nós não podemos aqui comparar com aquilo que acontece em outros países. Mas o que a gente tem a dizer em relação à Constituição, para finalizar, primeiro, é a Constituição que traz a marca do PMDB. É uma Constituição cidadã, feita majoritariamente por PMDBistas. E ela é uma das constituições mais avançadas, mais vanguardeiras que se conhece no campo social. Ela dá ao cidadão brasileiro, daí porque acabou tendo o nome de Constituição Cidadã.
Presidente Eliseu Padilha, no processo de desenvolvimento do Brasil, o próprio PMDB passou por diversas fases. Qual a diferença ideológica que o senhor vê do MDB para o PMDB de hoje? Bem, veja, nós temos que olhar sempre o cenário nacional, mas o cenário internacional. Se nós formos observar, de 66, quando nós criamos o MDB, até hoje, 2011, lá se vão 45 anos. Nós tivemos o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós tivemos a queda do Muro de Berlim. Nós tivemos a participação do capital de forma muito mais incisiva a partir do chamado Consenso de Washington. Vamos colocar aí coisa de 1985. Nós tivemos a chamada reengenharia de produção, onde se procurou tirar ganhos do trabalhador em favor do lucro. Quanto menos pagar para o trabalhador, porque o preço é 100. Se pagar menos para o trabalhador, sobra mais para a remuneração do capital. E isso avançou muito na Europa, e o Brasil não ficou fora deste processo também. Então nós tivemos algumas perdas. Por exemplo, a Alemanha, que é um país assim, modelo, a Alemanha enfrentou logo depois da queda do Muro de Berlim. A queda do muro significa o fim. Ali nós tínhamos Berlim Oriental, Berlim Ocidental, nós tínhamos a Alemanha que era comunista e a Alemanha democrática. Caiu o muro, unificou. Mas isto, junto com o fim da União Soviética, nós tivemos mão de obra muito barata, pessoas que não tinham direitos sociais, eles não tinham toda a garantia que o alemão democrata tinha, que o francês tinha, que o inglês tinha, que os demais países da Europa tinham. Então o que inventaram para aumentar o lucro? Vamos empregar essa mão de obra que está disponível, barata, e vamos fazer os outros que estão ganhando mais ganhar menos também. O que aconteceu? Desemprego. Por quê? Porque nós tivemos esta mão de obra barata tomando o lugar dos outros que eram mais caros e aqueles ficaram desempregados. Então nós tivemos um grande desemprego lá. Este fenômeno também veio para nós. Embora que a América, e falo inclusive na América do Norte, aqui as circunstâncias são diferentes, é um país ainda em desenvolvimento, ainda está se construindo habitações, a população está crescendo, tem que se construir escola, tem que se construir hospitais. Lá eles já não constroem, pelo contrário, estão fechando, porque a população está decrescendo. Eles já venceram esta fase da população crescer. Nós, então, aqui, agora, os efeitos políticos disso. Obviamente que a nossa Constituição de 88, ela já trouxe um pouco de resistência a esse mecanismo, por isso que ela é Constituição Cidadã, porque esta reengenharia de produção, ela começou em 1983, 85, 88, ela estava sendo implantada. Então a nossa Constituição já acabou sendo um pouco de contraveneno em relação a isso, que é, procuramos assegurar ao máximo os chamados direitos sociais que estavam caindo em toda a Europa. Então, a nossa evolução política, ela não está completa porque hoje no Brasil, e agora vem, na minha opinião, a parte mais importante. Hoje no Brasil, muito poucas pessoas querem falar de política, por N fatores. É desinteresse. E me desculpe eu ter que dizer, me perdoe o telespectador pela sinceridade, mas o nosso problema é de ignorância em relação ao que seja política, não saber o que é a política. A política é a ciência de promover a felicidade das pessoas que vivem em sociedade. Esse conceito tem 2.400 anos e é do Aristóteles. Está lá na obra clássica dele, A Política, está lá. Exatamente esse conceito. Pois bem, quando as pessoas me dizem que não se interessam por política, eu pergunto, vem cá, tem luz na tua casa? Tem luz elétrica? Tem. Quem que botou? Acho que foi o prefeito. É um político? Sim, é um político. Então quem botou a luz foi um político. E o preço da luz? É caro ou é barato? Podia ser mais barato, né? Mas quem é que fixa, eu pergunto? Eu acho que é os homens lá da companhia elétrica. Quem é que nomeia ele? É um político. É um político? Então quem fixa é um político. E água tem na tua casa? Tem. Quem que botou a rede? O vereador fez um requerimento. E o vereador o que é? É um político. É um político? Então tá. Tem posto de gasolina? E assim eu pergunto, posto de gasolina, posto de saúde, tem escola pública? Pergunta, tem. Tudo colocado por
políticos pela política. Aí eu pergunto então para o cidadão, Cati, mas isso tudo é a tua vida, e tu não quer saber de política, não gosta de política? Bem, nós temos que voltar a nos interessar por política, e esse papel que vocês estão fazendo, daí porque eu mandei, e quero mandar de novo um grande abraço a todos os nossos membros da Fundação Ulisses Guimarães do Paraná. Este papel de levar de novo o conhecimento político, a formação política, é a forma de nós salvarmos, aspas, nos salvarmos, né, a população brasileira de ter, logo aí adiante, dias bem mais difíceis. Porque o Platão, vamos de novo, 2.500 anos atrás, o Platão tem uma frase dele que é sensacional. Diz ele, eu não tenho nada contra aqueles que não gostam de política. Porém, é preciso que eles saibam que serão mandados pelos que gostam. E aí, quando poucos gostam e muitos não gostam, muitos serão mandados por poucos. E quando esses muitos que não gostam não fiscalizam, não ajudam a ver como funciona a organização política, é óbvio que esses poucos que estão com toda a liberdade, de vez em quando misturem o dinheiro, de vez em quando façam uma obra no interesse particular e não no interesse público. Por quê? Porque os outros não se interessam. Se todo mundo se interessar, se conhecer, melhora. No Rio Grande do Sul, meu estado, tem um ditado popular, um adágio popular que diz o seguinte: é o olho do dono que engorda o boi. Se o cidadão não se interessa de como está sendo administrado o dinheiro que é dele, dinheiro público é do cidadão, não é do prefeito, do governador ou da presidente da república, não, o dinheiro público é do cidadão. Prefeito, governador e presidente são empregados do povo, o povo é que manda neles, e o povo tem que se interessar, daí o dinheiro rende mais. Então, a minha alegria, o meu prazer da nossa Fundação Ulisses Guimarães do Paraná, sob a tua condução, liderando um grupo, sempre a gente tem muita gente junto com a gente, né? Eu lembro que, por exemplo, do deputado João Arruda, que está junto nesse processo, ele é que semanalmente está buscando comigo, e agora, o que mais tem para nós no Paraná? Enfim, há uma equipe trabalhando, mas este papel de voltar a levar para a população a importância da política, a importância da formação política, a importância da participação política, esta, na minha opinião, é a missão mais nobre que tem para o homem público no Brasil hoje, porque há muita descrença. Eu não quero nem dizer que as pessoas que estão desacreditadas não têm lá suas razões, alegam razões que são, de fato, a gente tem que... O que não dá é para generalizar, né? Eu conheço fulano que não é muito bom, que não sei... Não esqueça aquele negócio, que uma laranja podre num cesto que tem 200, parece que as 200 estão podres, mas é uma só. Então não dá para a gente generalizar. Tem coisa errada? Tem, mas tem coisa errada lá no meio dos políticos, tem coisa errada no meio dos motoristas de táxi, do médico, do advogado, de quem trabalha por diária, enfim, é da índole do povo brasileiro, na média, que saem essas coisas que a gente vê na política. O político não nasceu lá em Brasília, o político nasceu lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, e vai para Brasília. Ele leva uma carga de costumes que é a média da população que ele representa. Portanto, parabéns para vocês. Para mim foi um prazer muito grande e até um orgulho de poder participar do programa, de trazer aqui a mensagem da Fundação, que é de crença na política, crença nos valores políticos e de cobrar dos políticos que sejam políticos. Porque política é cuidar do interesse coletivo, é trabalhar pela felicidade coletiva. Obrigado, deputado. Para a gente foi uma honra receber o senhor aqui no nosso primeiro programa. E a gente chama vocês para estarem assistindo os nossos programas Memória, Café e Política, que mensalmente vão estar entrevistando alguém que fez parte da história do PMDB e da democratização do Brasil. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.